vida, temos vários inimigos que buscam nos destruir. Alguns estão muito mais perto do que imaginamos. Queremos a verdade, não importa aonde ela nos leve, mas para encontrá-la precisaremos de muita determinação, estabelecer um plano e não se desviar dele. Bons detetives não têm medo de fazer especulações, por isso é preciso muito cuidado para não se perder no meio do caminho. Nessa investigação, necessitamos de olhos atentos para observar e fontes seguras para obter informações que nos levem à verdade. Nessa série, convidamos você a se tornar um detetive numa mega operação, onde buscaremos incessantemente descobrir quem são nossos reais e piores inimigos, e acima de tudo, como combatê-los todos os dias. Contamos com vocês para resolver esse mistério. É isso aí, galera, estamos de volta aqui agora para compartilhar a palavra de Deus. Você viu aí o vídeo da nossa chamada, da nossa nova série Detetive. Nosso detetive Lucas aí procurando e pesquisando os nossos maiores inimigos. E hoje nós vamos começar com um dos maiores inimigos da raça humana. Talvez você já se pegou ou já foi pego, aliás, por esse inimigo. Nós vamos falar hoje sobre a ira. Talvez você tenha aquele amigo seu que é estouradinho, que é bravinho, que qualquer coisinha arrebita o peitinho de pombo dele, quer sair na mão com todo mundo. Ou mesmo você, que por qualquer coisa parece que explode, parece uma panela de pressão, que quando o negócio explode, quem está perto de você tem que sair correndo. A grande verdade é que nós vamos estudar sobre esse inimigo chamado ira. Mas eu já vou adiantando que ele pode se tornar um inimigo, ou a ira também pode ser uma coisa boa. Isso é verdade. Então fica ligado que você vai perceber aí. Mas antes disso, eu queria dizer para você que eu já fui um cara muito irado, no sentido, irado eu sou até hoje, né? Mas no sentido de bravo, eu já fui um cara muito bravo, muito nervoso, de explodir. E eu vou contar aqui duas situações que eu conto, mas eu me envergonho de contar, mas para vocês verem o nível que pode chegar um ser humano. Aliás, eu vou contar de um amigo meu que aconteceu, que eu lembro que foi muito engraçado na hora. Aliás, na hora não foi engraçado, porque você vê uma pessoa perder a razão, mas são coisas que marcam a gente. Quando eu tinha os meus amigos da banda, a gente era muito amigo, daí estava eu, Gardel, Iago, e o Iago estava com o violão do Gardel, e o Iago havia comprado cordas para o violão. Naquela época a gente era tudo quebrado, então é o seguinte, trocar corda de violão era um negócio meio de luxo. E eu não sei que cargas d'água que os dois discutiram lá, que o Iago jogou, estou citando o nome deles porque eles são meus amigos, eles me dão plena liberdade, tá? E daí ele jogou na cara do outro e falou assim, mas eu que comprei essas cordas para esse seu violão. Eu lembro até hoje que o rosto do meu amigo se transformou, ele falou, foi você, então pega essas cordas, e começou a arrebentar a corda do violão, uma por uma, assim, pega essas cordas, como se fosse resolver. Por quê? Movido por uma intensa ira, movido por uma raiva que brotou, movido por esse inimigo que, se nós não cuidarmos, toma a nossa mente, toma às vezes o nosso coração, toma a nossa saúde e nos leva para o buraco. Eu já vi nós vemos toda hora gente morrer no trânsito por causa de uma besteira de ira, por causa de uma fechada, um cara que não ligou a seta, o outro vem e dá um tiro, o outro sai buzinando igual um louco atrás, irado, bravo. E comigo aconteceu algumas vezes também. A Elisa havia sido convidada para ministrar o louvor no acampamento da Juventude Batista do Rio Grande do Sul, e nós morávamos em Curitiba, e todos os músicos nós combinamos um horário no aeroporto para pegar o avião para ir para o Rio Grande do Sul. Eles haviam comprado a passagem para a gente,
E nós chegamos lá e aconteceu uma coisa terrível, nós perdemos o avião. Por que eu digo terrível? Porque eles haviam comprado as passagens. Como é que a gente ia fazer para repor? Acho que nós estávamos em 9. O custo ia ser muito alto. E a verdade é que eu me revoltei. Porque na minha cabeça eu tinha razão. Porque eu cheguei 3 minutos antes do embarque encerrar. O voo era tipo 8 horas. Eu cheguei no aeroporto 19h27. Nós chegamos, aliás. E a mulher olhou e viu que nós estávamos com muita bagagem. Teclado, prato de bateria, guitarra, violão, cubo. Ela falou, vocês não vão embarcar não, é muita bagagem, eu não vou conseguir. E eu falei, você vai? Eu estou no horário, eu tenho que embarcar. Eu sei que eu comecei a gritar no aeroporto, dar um vexame lá. Aí a Elis foi conversar com a mulher, daí a mulher falou assim, quem que é aquele rapazinho nervosinho? Quem que é aquele nervosinho dela? Falou, desculpa, é meu marido. Tira ele daqui então, porque senão eu não vou conversar. E o Samuel estava junto, o Samuel me abraçava, né, de cima assim, porque ele é um pouquinho maior do que eu. Ele falou, calma, Marco. Eu falava, não manda eu ficar calmo, que eu fico pior. Você quer deixar um cara mais irado, é você falar para ele assim, calma, calma. Vocês já ficaram bravos? Assim, a Magda tem cara de ficar brava de vez em quando. Daí o Rafael chega para ela, de moletom e chinelo, e fala, calma, Magda quer voar nele. Por quê? Porque a ira faz isso, e eu quero falar sobre algumas características da ira para você. A ira envolve a emoção, envolve o corpo, envolve a mente, e envolve a nossa vontade, porque ela nos toma por completo. Quando ela chega, ela acaba fazendo com que tudo em nós se mova, ela acaba fazendo com que tudo em nós se transforme. Interessante que, às vezes, ela toma a nossa mente, e ontem eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizia que, às vezes, quando ela fica irada, ela fica cega, e literalmente, por quê? Ela é capaz de tomar o nosso corpo e nos cegar momentaneamente. Uma outra característica da ira é que ela é sempre estimulada por um acontecimento. A não ser que você não esteja em sã consciência, e você não esteja muito bem da cabeça, aí você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, para te ajudar. Mas se você estiver bem da cabeça, ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou ficar brabinho, vou chegar lá no colégio, brabinho, vou chegar detonando tudo, porque eu vou ficar raivosinho. Não, ninguém faz isso. É sempre um acontecimento que nos leva para a ira. É sempre, nós temos um start para que tudo isso se desencadeie. A ira causa uma reação química, para você ter uma ideia, em nosso cérebro, que envia sinais para o nosso corpo. É isso mesmo, quando a ira surge, no nosso cérebro, existe uma reação química que envolve a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, e isso vai para o nosso sangue, para as nossas correntes sanguíneas, e aí acaba acontecendo coisas que você já viu e que você já presenciou, que você até fez, inclusive. Então a ira é a resposta a algum acontecimento que não nos agradou, ou seja, aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, a nossa tendência é a ficar irado. E aí uns ficam irados de uma maneira, outros ficam irados de outra, e nós vamos estudar aqui hoje o que fazer com essa ira. Mas eu quero dizer primeiro qual que é o propósito da ira, porque tem muita gente que acha que a ira é ruim. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente lê que Deus também se irou. Ou seja, se Deus se irou e Deus é santo, a ira não pode ser algo considerado ruim. E é isso mesmo que eu quero dizer, o propósito da ira. E tem um livro do Gary Chapman. Gary Chapman, ele é a mesma pessoa que escreveu as 5 linguagens do amor. É muito legal esse livro, eu baseei parte dos meus estudos para esse sermão nesse livro. E você que é uma pessoa raivosinha, brava, gosta de brigar, esse livro é um bom livro para você ler. E tem uma frase dele que diz assim, ó, a ira humana é desígnio de Deus para nos motivar a atitudes construtivas quando nos
defrontamos com coisas erradas ou injustas. De novo, a ira de Deus é desígnio de Deus para nos... a ira humana é desígnio de Deus para nos motivar a atitudes construtivas quando nos defrontamos com coisas erradas ou injustas. O que seria desígnio? Propósito. O que ele está dizendo é que a ira de Deus, a ira humana, é um propósito de Deus para nos motivar a fazer coisas quando nós vemos que algo está errado. Você quer ver um exemplo bem legal? Vamos supor que uma mãe tem um filho morto por um inconsequente que bebeu muito e saiu dirigindo e atropelou aquela criança ou aquele jovem, como nós vemos pessoas que estão no ponto de ônibus, ou crianças que estão indo para a escola, para alguma coisa, e vem um inconsequente bêbado a qualquer hora do dia e atropela e mata a pessoa. Com certeza essa mãe tem uma ira. Segundo o que ele está dizendo é que esse sentimento de ira pode ser usado para uma coisa boa. Ou seja, algumas mães se revoltam contra a pessoa e ficam amargurando isso e deixam a sua alma e a sua saúde serem corrompidas pelo veneno chamado ira. Outras mães canalizam esse sentimento para algo bom, para algo que pode reconstruir, para algo que possa trazer diferença. Por exemplo, algumas mães que tiveram seus filhos perdidos nesses tipos de acidente, criaram grupos, criaram movimentos que lutam em prol dessas vítimas ou da família dessas vítimas, e também para uma pena que seja mais rígida para pessoas que cometem esse tipo de crime. Por quê? Uma pessoa que atropela e mata, geralmente, com R$1.000 ou qualquer dinheiro lá, ela consegue sair da prisão. Hoje parece que já ficou um pouco mais rígido, mas de tanto pessoas como essas lutarem. Então o que ele está dizendo é que há sim, e pode existir um propósito bom na ira. E, consequentemente, se existe um propósito bom, é importante nós entendermos que irar-se não é pecado, isso mesmo. Irar-se não é pecado. Eu não sei se você está acompanhando aí na sua casa, mas irar-se não é pecado. E diz assim, ó, eu criei essa frase aqui: ela se torna pecado quando é motivado por situações erradas e também quando agimos de maneira destrutiva. Isso mesmo, irar, gente, não é pecado. Sentir a ira, aquilo que sobe de repente e parece que nos dá um estalo, não é pecado. Ela vai se tornar pecado a partir da motivação, ou seja, o que deixa você irado. E a partir daí, o que você faz com essa ira que você acabou de sentir por uma situação que acabou de acontecer. Eu sei que está meio confuso, mas nós vamos caminhando, nós vamos desenrolando. E por que existe essa questão de pensarmos que a ira não é pecado? Porque a Bíblia fala que Jesus também se irou. Olha só, João capítulo 2, versos 15 e 16 diz assim: e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou tudo fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai estes daqui, e não façais da casa do meu pai casa de vendas. Olha o que estava acontecendo lá. As pessoas tinham que ir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo, para que o sacerdote, o sumo sacerdote, pudesse oferecer sacrifícios no templo. O que acontece é que eles criaram um esquema no pátio do templo que fazia o seguinte: a pessoa chegava com uma ovelha lá, a ovelha da pessoa não servia, eles tinham que comprar uma ovelha de quem estava lá vendendo. A moeda dele não servia para a oferta, ele tinha que comprar uma moeda que era vendida no templo. E esse povo, essa corja de sem vergonha, de bandido, que se dizia religioso, se aproveitava desse povo e ganhava dinheiro com isso. E Jesus já tinha falado: ó, vocês parem com isso. Só que ninguém ouviu.
Ninguém respeitou, até que Jesus chegou uma hora, e a ira tomou conta dele, ele saiu tirando tudo. Se vocês não sabem, a azorrague é tipo um chicote, é como se fosse um bastão, com várias tiras de couro nesse bastão, e alguns ainda colocavam pedras ou pedaços de osso na ponta. E Jesus pegou um trem desse e saiu enxotando todo mundo. Eu tenho certeza que ele não agrediu fisicamente, pelo menos é a minha leitura da Bíblia, mas ele precisou fazer isso porque ele já tinha falado com amor, ele já tinha resolvido e agora ele precisava agir de uma maneira diferente. E se Jesus agiu assim, se Jesus irou, e a Bíblia fala que Jesus é santo, que Jesus morreu sem nenhum pecado, a gente pode entender com certeza que ele não pecou. Então a ira em si não é pecado, mas veja, por que a ira aqui não foi pecado? Porque a causa de Jesus era justa. Jesus, ele não ficou revoltado e irado por uma causa própria. Ele estava indignado porque aqueles homens estavam enganando aquelas pessoas que iam oferecer sacrifício no templo. Jesus estava indignado porque aquele povo estava impedindo e colocando obstáculos entre Deus e os homens, dizendo para eles: não, essa sua oferta não vale, você precisa dar essa daqui. Essa sua oferta não presta, você precisa comprar essa ovelha aqui. E veja, a causa de Jesus era justa. E a minha pergunta para você já ir refletindo: as causas da sua ira são justas? Lembra que nós lemos agora há pouco que irar não é pecado, mas pecado é quando pecado, ela se torna pecado quando é motivada por situações erradas. O que tem motivado a sua ira? A gente pode afirmar também que irar não é pecado, porque Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, irai-vos e não pequeis. Logo, é possível irar, mas não pecar. E eu quero aqui trazer um quadrinho que eu montei, presta atenção. Nós vamos chamar de ira válida, que é a ira que de fato vem de uma causa justa, igual essa ira de Jesus, e nós vamos chamar também de ira distorcida, que é uma ira que vem com uma causa duvidosa. E olha, a ira válida é uma ira por qualquer tipo de mal verdadeiro, maus tratos, injustiça, infração de leis e etc. Ou seja, a ira de Jesus foi válida por quê? Porque aqueles homens estavam infringindo a lei de Deus, estavam cometendo injustiças, ou seja, era um mal verdadeiro. Já a ira distorcida, essa ira que nos leva a ficar bravos sem uma causa justa, é uma ira contra uma sensação de injustiça, uma percepção imprecisa, ou seja, nenhum mal foi cometido. Você pega criança pequena, tem criança que, quando o pai diz não sei se você já viu, ela se joga no chão, ela fica irada, ela sai quebrando tudo. Isso é uma ira distorcida. Por quê? Simplesmente porque o pai diz não. E às vezes você, adolescente aí na sua casa, também se ira quando seu pai, a sua mãe se coloca, ou coloca uma regra, uma lei dentro da casa, ou diz não vai acontecer isso, você fica revoltado. Ou seja, não houve de fato um motivo verdadeiro, não houve algo plausível para acionar a ira no seu coração. Então, se não houve esse ato, essa ira vai se tornar em pecado, porque não é justo, você tem um falso senso de justiça. Eu lembro até hoje, eu estava numa situação em que eu vi uma pessoa bater num mendigo na rua. Ele estava chutando o mendigo, batendo, dando murro, e todo mundo olhando. E eu fiquei irado com aquilo, eu me revoltei, cheguei e falei assim: ei, vamos parar. Aí algumas pessoas se ligaram e também me ajudaram. Ou seja, essa foi uma ira que me compeliu, me levou, me jogou a fazer algo. E essa ira é genuína, é a mesma ira de Jesus.
Só que o grande problema é que nas nossas vidas, a maioria das vezes que a gente fica irado é por uma ira distorcida. É uma ira por uma falsa sensação de injustiça. Por exemplo, o filho fica irado e bravo porque a mãe deu um presente para a irmã e não deu para ele. E ele fica revoltado, fica bravo, sai chutando tudo, quebrando. Você gosta mais dele do que de mim, você gosta mais dela do que de mim, fica brabinho. Ou seja, é uma ira distorcida. E essa ira distorcida nos leva, sim, ao pecado. Quais são as maneiras de reconhecer em qual ira que você está aqui acionado? A ira válida. A ira válida, uma maneira de reconhecer é quando há uma violação de leis e códigos morais. Sempre que houver uma violação de leis e de códigos morais e essa ira nos tomar, ela é válida. Já a ira distorcida, a gente fica bravo por objetos inanimados, pessoas que nos magoam ou constrangem, o estresse, o cansaço, expectativas não realizadas. Ou seja, sempre que a gente fica bravo por objetos, por exemplo, no trânsito, você está dirigindo, aí, essa é uma falha minha também, que eu luto. Aí você está na pista lá que é vaga rápida e tem um tiozinho lá, com o banco colado no para-brisa. Quando ele olha para o lado, ele só vira o pescoço, que ele não consegue, andando na faixa que é para andar rápido. Eu já ultrapasso e já fico olhando para ele, irado. Isso é uma ira injusta, ou seja, distorcida. Não há necessidade disso. Mas a gente continua fazendo. É uma ira que não foi violado nenhuma lei, muito pelo contrário, quem está violando a lei sou eu, porque eu vou para o lado direito, é lógico que não para o acostamento, mas tem duas pistas, a gente vai para o lado direito para ultrapassar e ainda passa olhando para o cara e bravo com ele. Ou seja, nós estamos violando a lei, nós estamos errando e ainda estamos bravos com o cara que está certo, porque ele está dentro do limite da velocidade estabelecido. E a gente não para pensar, e às vezes a gente acha, eu sou muito crente. Mas a gente não para pensar que são esses pequenos inimigos que vão tomando a nossa vida. E tem gente que mata por causa de ira, tem gente que senta a mão na namorada, no namorado por causa de ira, tem gente que bate na mulher por causa de ira. Olha só que interessante, eu estava em Curitiba, na época que eu tinha empresa, eu ainda não tinha assumido nenhuma igreja como pastor. E eu estava em contato com uma transportadora, e a transportadora não fez, ou seja, não entregou a mercadoria no dia que tinha que entregar, e me deu um pepino danado. E eu estava no telefone, e a hora que eu desliguei o telefone, eu estava com tanta raiva, que eu só joguei o telefone na parede, assim, pá! O telefone explodiu na parede. Aí a Elisa veio correndo, o que aconteceu? E eu bravo, transtornado, e ela viu o telefone no chão, e ela falou, pois é, agora você não tem a mercadoria, você está irritado e pior, está sem telefone, vai ter que comprar outro. Aí eu fiquei mais bravo ainda, vontade de falar, fica quieta, não fala nada não, me deixa ficar com raiva. Ou seja, essa ira distorcida é a ira que às vezes nos pega e nos tira o controle. E essa ira, ela não é válida. É uma ira que é ou parte de uma situação, de uma pseudo-injustiça. Ou seja, não é algo de injusto de verdade, é algo que eu achava justo. E talvez você tenha se irado com esse tipo de situação. Por exemplo, você chega em casa e esperava que alguma situação tivesse acontecido e não aconteceu. Ou seja, a sua expectativa foi frustrada. E o que você faz? Fica irado, bravo, com raiva, sai chutando as coisas, quebrando tudo. Ou seja, uma ira distorcida. Foi um objeto, uma situação, uma pessoa que te magoou. E você não conseguiu ter controle dessa ira. E aqui eu vou dar 4 passos para você de como lidar com essa ira válida. Veja, é a ira válida, não inválida, tá? É a ira que Jesus sentiu, aquela ira que nos impulsiona a fazer algo,
motivado por algo que traz injustiça, que quebra a lei. É essa ira que nós vamos falar. Primeiro, você precisa admitir que você está irado. Admita para si mesmo que você está irado. Pode parecer algo bobo, mas sabe o que acontece? A ira vem e nos toma tão rapidamente, tão forte, tão rapidamente, que é o seguinte: quando você percebe, você já está agindo, você já está fazendo alguma coisa, chutando, falando, gritando, batendo, dirigindo rápido, e você nem se ligou que o que está fazendo você tomar essas atitudes precoces é a ira. Então a primeira coisa é, quando alguma coisa bateu que você não gostou, você precisa admitir, falando, pô, eu estou bravo. No começo é um exercício difícil, no começo é um exercício complicado. Mas quando você vai desenvolvendo isso e você percebe que você está irado, você já sabe que você está irado, e agora você assume que está irado e você consegue ir para o próximo passo, que é reprimir sua resposta imediata. E aqui eu quero dizer para você, aqui é quando tudo vira coisa ruim. Porque depois que a resposta, que geralmente é imediata, a ira vem, e dependendo da resposta que você tiver, a sua vida está destruída. O seu casamento está destruído. O seu relacionamento com seus filhos está destruído. Por quê? Porque a resposta é tão imediata que você não pensa para fazer, você não pensa para falar, e quando você vê, você falou algo para alguém que penetrou o coração dela, e você é capaz de destruir a pessoa com essas palavras ou com atitudes. Quantas pessoas que matam, que dizem que veio uma ira tão grande e ficou com os olhos cegados, e de repente, a hora que viu, a pessoa estava morta, ensanguentada na frente dela. Vários relatos de pessoas que passam por isso, que dizem que ficou cega com a ira. Então, a primeira coisa é, reprima sua resposta imediata. A ira chegou, percebeu que está irado, antes de falar, antes de fazer, antes de chutar, tenta contar até 5. Ah, Marco, isso é impossível. Se fosse impossível, Jesus não teria feito. A gente precisa lutar contra isso. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós não conseguimos, nós precisamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que nos ajude a contar. E olha o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 11. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. É isso que faz o sábio. Ele percebeu que está errado, que está irado. Ele percebeu que ele pode fazer uma besteira, que ele pode falar algo, que ele pode quebrar algo, chutar algo, destruir a vida de alguém, e ele para. O sábio encobre a ira, reprime a ira. E nós reprimimos essa ira, não é para ficar guardada e depois ficar engolindo ira e raiva, não. A gente para e imprime, a gente para, respira e reprime a nossa ira para o terceiro ponto, que é muito importante, para analisar as nossas opções. Porque veja, se nós temos uma ira justa, veja, eu fico bravo quando eu vou ao mercado e eu vejo gente no carrinho, no guichê de senhoras, de idosos ou de gestantes. Aí às vezes tem um marmanjão novo lá e a senhorinha atrás dele na fila. Aquilo lá já me deixa irado. E essa é uma ira santa, porque essa pessoa está infringindo uma lei. E ela está fazendo algo que não é correto. Dependendo do tipo da pessoa, ou do momento, do meu estado de espírito, eu posso chegar lá brigando já. Mas quando você reprime a ira e pensa, você chega para a pessoa e fala assim, meu amigo, será que você poderia deixar essa pessoa passar na sua frente? Ela já está de idade, aqui é um guichê especial para ela. Só que isso, meus irmãos, é muito difícil de fazer, eu sei que é difícil de fazer.
Porque quando alguém nos magoa, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta e a ira bate na mente, logo a gente já quer dar a resposta correndo. Logo a gente já quer devolver na mesma moeda. E isso é no casamento, e pior, a gente faz isso com as pessoas que nós mais amamos. Porque tem gente que lá no chefe não fica irado, a coisa fica feia lá no trabalho, ela fica quietinha. Aí volta para casa, a esposa dá um pio, já sai quebrando tudo. O filho dá um pio, já sai quebrando tudo. Ou seja, o culpado não é eles, o culpado não são eles. A ira já vem desde antes. E nós temos a tendência de descontar a nossa ira em quem nós amamos. Então, se você analisou as suas opções, o quarto passo para lidar com uma ira válida é tome uma atitude construtiva. Faça algo que vá gerar vida. Poxa, Michael, mas Jesus foi lá e destruiu tudo lá. Pois é, ele fez algo construtivo. Ele tirou toda aquela corja de sem vergonha, de bandido do pátio da igreja e falou assim: a casa do meu pai não é comércio. Vocês precisam parar com isso. E as pessoas que chegaram ali naquele dia, puderam passar por aquele lugar sem ser interpelados, sem ter gente querendo enganar, se aproveitar dos coitados. Às vezes a gente precisa fazer ou ter atitudes mais drásticas no momento da raiva, mas isso não significa que nós vamos machucar, destruir outras pessoas. Eu não estou dizendo para você que é certo a hora que você ficar raivoso aí, brabinho, e sair destruindo o seu quarto igual Jesus. Não, Jesus teve uma causa muito específica. Tanto é que em outro momento, olha como é que são as coisas. Jesus ia para uma cidade e o povo lá não queria receber Jesus. Aí Pedro chegou e falou assim: o que você acha da gente orar para cair fogo do céu e destruir todo esse povo aí? Jesus olhou para ele e falou: Pedro, você está louco? Vocês não entenderam nada, né, do que eu estou fazendo aqui. Ou seja, não foi feito a mesma. Pedro estava indignado, ele já queria que Jesus orasse, caísse fogo e destruísse todo mundo da cidade. Jesus falou: cara, você não está entendendo, eu não vim para fazer guerra. Não esse tipo de guerra. Eu vim para fazer guerra contra o mal, contra os fariseus, contra aqueles que querem a injustiça, que se aproveitam das pessoas. Contra isso sim. Eu vim para guerrear contra os espíritos malignos deste mundo. Agora, contra o povo não. Então não se justifica a ira e a raiva. E tomar atitude construtiva é muitas vezes a gente assumir o dano, assumir o risco e perdoar. Gálatas 6, capítulo 1 vai dizer o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Ou seja, se você está irado, foi surpreendido com alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai o espírito de mansidão. Ou seja, tome uma atitude construtiva para aplacar a ira do outro. Você que é do tipo, você sabe que apelido hoje que virou bullying, no meu tempo não existia bullying, era apelido mesmo, você tinha que aguentar. O que era muito ruim, tinha gente que sofria muito com o apelido. Mas às vezes você é do tipo que, eu fiz uma coisa que eu lembro até hoje que eu me arrependi demais. Tinha 2 meninos no colégio que estavam brigando por causa gostando de uma menina. E olha que coisa feia, gente. Eu estava no segundo ano no primeiro ano do segundo grau. E aí eu agilizei uma briga entre eles. Eu chegava para um e falava: mano, o cara falou que você, ó, mané. E eu ia no outro e falava: ó, ele falou que está te esperando lá fora na saída. E aí eu ficava nessa. Ou seja, em vez de fazer algo para aplacar a ira do outro, eu ia lá e às vezes tem gente que é assim. Às vezes você, na sua escola, tem alguém que já está bulinando o outro, zoando demais da conta, e você é um dos que fica rindo.
você é um dos que fica dando apelido, você fica causando a ira de outra pessoa. Isso é muito sério, galera. Porque nós devemos usar a ira para fazer justiça e não causar ira nas pessoas. Então, esses 4 passos, você vai perceber se a sua ira e vai agir de uma forma que a ira não te leve a pecar. Quer saber como não pecar durante a ira? Quando ela bater, primeiro, admita para si mesmo que você está irado. Segundo, reprima suas respostas imediatas. Terceiro, analise suas opções. E quarto, tome uma atitude construtiva. Agora, como lidar com a ira distorcida? Essa ira que você fica bravo porque alguém não fez a sua vontade. Papai não fez a minha vontade, não comprou o carro que eu queria, não comprou a roupa que eu queria, agora eu estou bravinho. Estou bravinha, vou fazer greve de fome, não vou mais, vou procurar o pastor, vou dizer que eu quero fugir de casa, vou casar com qualquer louco que aparecer para sair de casa, está irado, está bravinho, quer brigar. Como lidar com essa ira distorcida, que não está baseada num senso de justiça verdadeiro, está baseada em conceitos seus, desânimos ou decepções que você teve. E isso te traz a ira. Primeiro, compartilhe suas informações. Chega para alguém e fala, cara, olha o que aconteceu. Você acha que eu estou certo de estar bravo, irado com essa situação? Você acha que eu estou certo de estar bravo e irado com isso? Porque ao compartilhar as suas informações ali, talvez você vai ter uma outra situação. Reúna informações. Compartilha informações, reúna informações. Porque às vezes você está vendo as coisas sob uma ótica só. E o ponto de vista nada mais é que a vista sendo olhada de algum ponto. Quando você fala, esse é o meu ponto de vista, pode ter outro ponto de vista aqui. Pode ter outro ponto de vista lá. E você precisa reunir informações, porque às vezes você está ficando bravo sem ter razão. Só que você acha que você tem razão, esse é o nosso grande problema. Quando a gente está irado, a gente acha que a gente tem razão. Porque a gente tem um senso de justiça errado, muitas vezes. Na maioria das vezes, na verdade. Era diferente do senso de justiça de Jesus, que era verdadeiro e era plausível. Solicite a visão do ocorrido para outras pessoas. Pergunta, fala, cara, aconteceu isso aqui, o que você acha? Olha, eu acho que você está viajando, Michael, eu acho que não é bem por aí, não. A Elisa é craque nisso. Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu tenho a tendência de ficar irado e fácil. E às vezes eu compartilho a minha ira para ela e eu fico mais bravo, mas eu preciso engolir, porque ela chega e você precisa casar com uma mulher que te ajude, viu, cara? Você está procurando aí alguém para casar, para namorar, procure gente que vai te fazer crescer. E aí a Elisa chega para mim, eu já estou bravo, ela fala, você não está vendo as coisas do ponto de vista da outra pessoa. E ela fala, pode ser só isso. Eu falo, será? Ela fala assim, para de viajar. Ela fala, para de viajar. Você está viajando, volta para a terra. Por quê? Porque é o ponto de vista de outra pessoa. E é importante, porque às vezes a gente está irado com uma pessoa, está revoltado, mas sem lógica, é uma ira distorcida. Não tem motivo plausível para ficar irado. O último passo de como lidar com uma ira distorcida é busque um ajuste ou aceite uma transformação. Por exemplo, tem algumas coisas que iram a gente ao longo da vida. Quando você casa, por exemplo, que tem 2 pessoas diferentes morando dentro da mesma casa, você vai ter situações em que o outro faz que também possa te trazer ira. E dentro da sua casa com seu pai também. Por exemplo, um jovem falou para mim que o pai dele fica irado quando ele fica perto do pai mexendo no celular. Você já sabe disso. Aí tem gente que faz o quê? Chega do lado do pai e fica no celular. Ou seja,
Ah, mas ele é muito chato, por que ele não gosta? Cara, ele não gosta. Então assim, de duas coisas, ou você muda por amor a ele, porque ele não vai mudar, talvez ele até deveria, era uma situação que deveria ter uma mudança, não nesse caso, mas num outro exemplo. Mas a gente precisa também entender que às vezes nós precisamos mudar para parar de ficar bravo. Porque tem gente que acha que o mundo conspira contra ele, que o mundo precisa ser do jeito dele, e que só ele tem razão, que as coisas que ele fala é certo, que ele sabe de tudo, e quando acontece diferente do que ele pensa, ele vai ficar irado. Você que é assim precisa aceitar e buscar uma transformação, porque a maioria da sua ira é uma ira distorcida. E o grande problema da ira distorcida é que nos leva a fazer coisas que não deveria. E aí a gente volta para aquele ponto, que é o ponto da ação. Quando a gente fica muito irado e começa a quebrar tudo, às vezes se a nossa ira é justa, inclusive. Por exemplo, a ira de Jesus era justa, certo? Ele estava revoltado por causa do que estava acontecendo ali. Se ele tivesse pego aquele chicote e espancado aquelas pessoas até a morte, a ira dele seria justa. A causa dele seria justa. A ira seria legítima, mas ele teria pecado pela ação. Porque ele não teria feito ou agido de uma maneira que viesse para corrigir a situação, para transformar a situação. Lembra que nós vimos que a ira é algo que nos impele a fazer o bem e transformar uma realidade? Jesus transformou aquela realidade sem lesar ninguém, sem matar ninguém, sem machucar ninguém. E se aquelas pessoas se sentiram machucadinhas, elas estão erradas, sentindo uma ira distorcida, porque é elas que estavam infringindo a lei. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Estamos com ira distorcida e ainda achamos que estamos corretos. Eu quero encerrar aqui dizendo que não importa qual seja a ira que você tenha, não importa qual seja a ira que você possa ter, o sentimento surgiu. Efésios capítulo 4, versículo 26 vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa não se ponha o sol sobre a vossa ira? A Bíblia está dizendo o seguinte: não deixe que passe o dia, que vire a noite, e que você durma e acorde amanhã de novo com essa ira. Não, acabe com ela, encerre com ela. Se for preciso perdoar, perdoe. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso mudar algo em você, peça ao Espírito Santo para que transforme a sua vida. Ou seja, não fique transformando e vivendo com esse inimigo da ira, porque esse inimigo da ira vai te trazer depressão, vai te trazer raiva, vai te trazer solidão, vai te trazer úlceras, vai te trazer um câncer, porque é isso que a ira faz, e é por isso que ela é um inimigo. Ela se torna um inimigo porque nós não sabemos lidar com esse sentimento da ira. E a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos leva a tentar viver de uma forma diferente, para que a nossa ira não se torne um pecado. Eu quero citar aqui para acabar 3 exemplos de ira, que são iras válidas, e exemplos que são iras distorcidas. Jonas foi pregar em Nínive. A Bíblia fala que ele não queria ir. Deus mandou ele ir, ele não queria ir, porque ele não gostava do povo de Nínive. De fato, o povo de Nínive era um povo sanguinário, era gente ruim, mas Deus queria salvar aquele povo, ele não foi. E mesmo contra toda a vontade dele, todo mundo sabe que ele foi, o grande peixe o engoliu, vomitou para fora, e ele foi contra a vontade, pregou uma mensagem lá de qualquer jeito, porque ele não queria, e Deus salvou todo aquele povo. E a Bíblia fala que Jonas ficou irado por isso.
E olha que interessante, a Bíblia fala que ele foi e sentou num lugar lá para descansar, e estava muito sol, e Deus fez crescer uma planta sobre ele que fazia sombra. E essa planta cresceu muito rápido. Só que no outro dia essa planta estava morta, e a Bíblia fala que Jonas ficou irado, porque aquela planta tinha morrido. Aí Deus chega para ele e fala assim: ô Jonas, essa sua ira aí é uma ira justa? É uma causa justa você se irar por isso? Porque você está bravo com essa planta que você nem viu crescer, cresceu num dia e já morreu, e você não ficou tão preocupado e irado porque aquele povo estava indo para o inferno. Tem gente que fica bravinho porque o pai não faz isso, não faz aquilo, mas vê gente passando fome na rua e não fica irado com a injustiça. Tem gente que fica bravinho porque não tem os desejos satisfeitos e quer sair quebrando tudo, mas não fica irado e não se move para lutar por boas causas. Tem gente que fica irado e bravo por situações que são tão pequenas, mas aquilo que devia compelir ele a fazer algo para transformar a realidade na sala dele, com uma pessoa que todo mundo discrimina, não faz isso. Aí Deus está perguntando para você hoje nessa noite: essa sua ira que você está sentindo aí é justa? Essa ira procede mesmo? Vale a pena? Ou é uma ira distorcida? Queria dizer para você que se a gente não se cuidar, a ira pode destruir tanto a sua vida quanto a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero te pedir para que você analise se esse é um dos inimigos potenciais que te destroem, como nós temos aqui outros que nós vamos ver. Aqui tem uma frase, ó: pessoas iradas têm ódio de si mesmo. Se a sua vida está ruim, não fica procurando causa para se irar com as outras pessoas, não. Pare, pense, veja se a sua ira de fato é uma ira legítima. E se for, cuidado para não transformá-la, essa ira, não transformar essa ira em pecado. Porque não adianta nada ter uma ira legítima, uma ira verdadeira, uma ira real, que procede às vezes de Deus para nos compelir a fazer algo diferente e não fazer nada, ou fazer da maneira errada. Haja para construir. A ira correta é aquela que a gente faz para construir, não para destruir. Eu quero terminar com uma frase, resumir para mim. Para mim, a ira que agrada a Deus e que transforma e que toca o coração de Deus é aquela ira que nos compele em favor do outro. Geralmente, quando a gente se ira em causa própria, pensando só na gente, a gente peca. Se você pegar, por exemplo, a ira de Jonas, ele ficou bravo porque ele não tinha mais sombra, ou seja, era em causa própria. Se você pegar a ira de Jesus, ele não estava em causa própria, ele estava irado porque aquelas pessoas estavam enganando pessoas simples que iam lá fazer oferenda a Deus, sacrifícios, ofertar sacrifícios a Deus. Ou seja, a verdadeira ira é aquela que nos compele a fazer algo para transformar a vida do outro, para transformar a realidade do outro, para transformar a nossa realidade como um todo. Então, o segredo é uma ira que nos leva a fazer justiça para o outro e não para nós mesmos. Toda vez que você estiver irado por uma coisa para você mesmo, pare para pensar se de fato essa ira é legítima. Pare para pensar se não é uma ira distorcida. Uma simples ira porque não foi da minha vontade, não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu achava que tinha que ser, foi segundo o meu conceito moral, segundo o meu conceito de vida. Porque se for isso, você precisa se ajoelhar a Deus e pedir para Deus transformar a sua forma de ver. Quero orar com você. Feche os seus olhos aí na sua casa. Se a ira tem sido um dos inimigos e hoje, como detetive, quem é o detetive? É você e o Espírito Santo que esquadrinha os nossos corações, que nos vira do avesso, que sonda a nossa alma, que nos leva a meditar acerca de nós mesmos. E eu venho te pedir que você agora
deixe Ele trazer. Se você tem ficado irado, vivido dessa maneira, peça para Deus te transformar. Peça para Deus mudar você de dentro para fora. Ó Pai, em nome de Jesus eu venho te clamar e te pedir por todas as pessoas que lutam contra a possibilidade de transformar a ira em um inimigo real, em um inimigo que traz morte, que traz destruição, que traz palavras avassaladoras para o coração dos outros, que traz vergonha, porque quando a ira ela é não pensada, quando nós agimos de bate-pronto, como nós analisamos aqui, a ira faz com que nós nos envergonhemos com as nossas reais atitudes. E não é isso que o teu poder, não é isso que a tua palavra, não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor não nos quer fazer pessoas que sejam envergonhadas por atitudes impensadas e descabíveis, mas que o teu Espírito possa produzir em nós sabedoria, para usar esse sentimento da ira que muitas vezes o Senhor coloca em nosso coração, para transformar a realidade dos injustiçados, dos oprimidos, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, daquelas pessoas que estão excluídas pela sociedade, dentro da nossa casa às vezes, excluídas da sociedade dentro da nossa igreja, dentro da nossa sala de aula. Que o Senhor possa nos ajudar a usar a ira da maneira correta, nos ajudar a pensar, a não agir de bate-pronto, para que não cometamos pecados. Livra-nos de toda a ira que se transforma em pecado. Livra-nos do pecado da ira, mas não livra-nos da ira. Coloque em nós uma ira digna, santa, que nos leve a agir de uma tal forma que venha trazer transformação para as vidas. Eu também quero te pedir, encerrando já aqui, que o Senhor esteja colocando os nossos governantes. Essa semana a nossa juventude se propôs a orar pelos nossos governantes, pelo nosso país. Que essa ira possa adentrar em nosso coração para transformar a injustiça que existe ao nosso redor, na nossa cidade, talvez na nossa casa, na nossa sala de aula, no nosso trabalho. Que o Senhor nos dê sabedoria para pegar essa ira que muitas vezes mexe com nossas vidas e agir de forma a trazer vida, a trazer transformação e a trazer paz. Abençoa o nosso presidente, que o Senhor dê sabedoria a ele, a todos os ministros, para que ele possa governar, ó Pai, da maneira correta. Governar, ó Deus, igualmente para todos os povos, sem desclassificação, sem raça, sem credo, mas um governo justo. Abençoe também, ó Pai, os nossos ministros, os nossos deputados, os nossos governadores, os nossos prefeitos. Tem misericórdia, coloca a sua mão, pesa a sua mão sobre aqueles que estão usando esses cargos para se enriquecer de forma ilícita. O Senhor abençoe aqueles que estão lutando contra a corrupção, que eles não sejam enfraquecidos pelo sistema, que eles não sejam enfraquecidos, ó Pai, pelos mais ricos. Que a nossa voz não se cale contra a voz desses que estão, ó Pai, roubando as custas do povo. Dê-nos sabedoria, abençoe, ó Pai, o nosso país, o nosso governo, as eleições que estão chegando agora, que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, ao seu povo para votar, para eleger pessoas que possam entrar lá e fazer um trabalho justo e honesto para o povo, sem desvios, sem falcatruas, sem malandragem. Abre os nossos olhos, ó Pai, abre os nossos olhos também para esse sentimento da ira que pode se transformar o maior inimigo das nossas vidas. E se tem alguém sofrendo com esse mal, eu venho te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito desça de uma forma especial na mente dessa pessoa agora, no coração dela. Que eles possam falar a mesma frase que Pedro falou para Jesus: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Que o Senhor possa dizer a eles que a sua graça te basta, que o Senhor possa dizer a eles que as suas misericórdias se renovam a cada dia, e que eles possam entender que o Senhor tem muito mais a dar para eles, e que eles possam aprender, ó Pai,
a não pecar através do sentimento da ira. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Galera, muito obrigado por você que ficou aí. Eu agradeço a sua participação. Se você gostou dessa mensagem, você lembrou de alguém que tem lutado contra a ira, manda esse link para ele escutar também. Beleza? Nós vamos cantar mais uma música e semana que vem nós estaremos de novo aqui para escutar a segunda mensagem sobre esse tema tão legal, detetives. Deus te abençoe. E essa semana nós vamos ter uma surpresa para você, hein? Vamos ter uma programação nova, fique ligado nas nossas redes sociais. Deus te abençoe, até mais, abraço.